Play. Fala galera, beleza? Mais uma aulinha aqui pra gente dar continuidade na nossa semana, tá? Espero que vocês estejam bem, espero que essa pandemia esteja prestes a acabar. Já que não, né? Vamos continuar aqui o nosso assunto. Como nós tínhamos comentado na aula passada, a gente tinha falado sobre tabela periódica, tá? E a gente viu as propriedades da tabela periódica, que eu falei para vocês que era o que ia fundamentar as ligações químicas, tá? Essas ligações químicas, elas podem ser de três formas. Nós podemos ter compostos iônicos, covalentes e metálicos. Aí a pergunta que você faz sempre: professor, por que eu tenho na natureza esses três tipos de compostos aí, esses três tipos de substâncias? Por que esses compostos aí eles são formados? Existe uma coisa chamada de estabilidade que os elementos procuram. Como nós vimos na tabela periódica, os elementos que são estáveis são os gases nobres, são os únicos elementos que são estáveis. Então é bom a gente colocar aqui, ó, estabilidade só existe nos gases nobres, beleza? Professor, e os outros elementos químicos? Eles não são. O que eles fazem para ficar estáveis? Eles vão atrás de uma coisinha chamada de regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto significa o elemento químico perder ou ganhar elétrons ou compartilhar para que ele fique com 8 elétrons de valência. Então, esse elemento químico, para que ele possa estar estável, tá? Para que ele possa seguir essa regra do octeto, ele precisa perder ou ganhar, ou então, tá? Compartilhar para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Vamos para um exemplo para que vocês possam entender que os gases nobres são estáveis. Vamos voltar lá para a nossa aulazinha de distribuição eletrônica. Eu coloquei dois exemplos aqui, ó. O neônio, tá? E o magnésio. O neônio tem número atômico 10 e fazendo a distribuição eletrônica fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, tá? O neônio tem duas camadas. A primeira aqui, como nós vimos, que é a K, e a segunda que é a L. Tá aqui, gente, ó. A camada de valência do neônio é a L, 2s2, 2p6. Se você contar aqui, esse gás nobre tem 2 mais 6, 8 na camada de valência, portanto o gás nobre está estável. Professor, todos os gás nobres são estáveis? Todos, exceto um, o hélio. O hélio é o único gás nobre que tem 2 elétrons de valência e mesmo assim ele é estável. É a única exceção. Pois bem, o magnésio é um metal do grupo 2 ou dos metais alcalinos terrosos. Vamos provar. Ele tem 2 elétrons, então a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vamos ver quantas camadas que ele tem. Ele tem a primeira camada K com 2 elétrons, ele tem a segunda camada L com 8 elétrons e ele tem a última camada M com 2 elétrons. Está aqui. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Espera aí, professor. Mas ele é estável? Não. Para ser estável precisa ter quantos? 8. E daqui a pouco a gente vai ver que esse cara vai perder elétrons para adquirir 8 na camada de valência e assim ele fica estável. Tudo bem? Então vamos lá, vamos recapitular. O que é um elemento ficar estável? Ter 8 elétrons na camada de valência para que ele possa ter essa estabilidade. Como é que ele adquire essa estabilidade? É mediante o tipo de ligação que ele vai fazer. Se é iônica, se é covalente ou se é metálica. Vamos começar aqui no nosso primeiro tipo de ligação química, tá? Ligação iônica. O que são ligações iônicas? Quais são os elementos químicos que fazem ligações iônicas? Eu costumo sempre dizer, gente, que o aluno que sabe tabela periódica, ele conhece todo o mecanismo do universo, ele sabe como todas as substâncias elas são formadas, tá? Então, professor, mas eu preciso decorar a tabela? Não, você só precisa assistir a nossa aula anterior, tá? Para que você possa entender como é que ela é consultada. Obviamente que tem alguns elementos químicos que a gente usa tanto e a gente acaba aprendendo algumas características com número, com símbolo, com número atômico, com número de massa e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Ligações iônicas ocorrem entre 2 tipos de elementos, tá? Entre metais e ametais. Professor, qual é a diferença entre os dois? Você vai lembrar que os metais, obrigatoriamente, eles perdem elétrons. E os ametais, eles ganham elétrons. Se você esqueceu da nossa aula passada, eu vou te lembrar agora. Por que os metais eles perdem elétrons?
porque eles são os caras que estão do lado esquerdo da tabela periódica, são os caras que têm raios grandes, tá? Baixa eletronegatividade, alta eletropositividade e o núcleo tem pouca força, tá? Então a facilidade que eles perdem elétrons aí é imensa. Os ametais, por que eles ganham elétrons? Lembra, eles estão do lado direito da tabela periódica, bem juntinhos ali dos gases nobres, tá? E eles têm raios bem pequenos, comparado com os metais, tá? Eles têm alta eletronegatividade e baixa eletropositividade, tá? Então, a tendência é que os metais percam e que os ametais ganhem. Peraí, qual é a característica quando isso acontece? Quando os metais eles perdem elétrons, eles adquirem uma carga positiva, Nzinha positiva aqui, ó. Quando os ametais ganham elétrons, eles adquirem uma cargazinha negativa. Essa carga vai depender do grupo em que eles estejam na tabela periódica. Se esse N for 1 aqui, a gente diz que ele é um cátion monoatômico. Se esse N for 2, bivalente. Se esse N for 3, bivalente e assim sucessivamente. A mesma coisa a gente fala aqui para os caras que têm cargas negativas que ganham elétrons. Se esse N for 1, é monovalente. Se for 2, é bivalente, trivalente e assim sucessivamente, tá? Mas como é que esses compostos, Cícero, eles se comportam na hora de formar os seus compostos, as fórmulas moleculares, tá? Você vai lembrar do seguinte, ó, que o que é carga aqui passa a ser índice do ametal. O que é carga do ametal passa a ser índice do metal. Como assim? Não entendi. Imagine que esse B aqui perdeu 2 elétrons e imagine que esse A aqui ganhou 3 elétrons. Quando eu cruzo as cargas, fica assim, ó, ficaria assim, ó, ficaria B3 A2. Tem um detalhezinho aqui que você precisa se ligar. Se a carga de B for exatamente igual à carga de A, consequentemente você faria assim, ó, B2 A2. Se esse índice for igual, você pode simplificar e o meu composto ficaria assim, ó, BA. Tudo bem? É assim que os compostos são formados nas suas fórmulas moleculares, ou seja, a gente vai cruzar as cargas. Vamos para um exemplo de como o livro me manda fazer, de como a teoria me manda te mostrar. É o seguinte, eu tenho 2 carinhas aqui. Eu tenho o cálcio, que é um metal do grupo 2, é um metal alcalino, que tem número atômico 20. E eu tenho um flúor, que é um ametal, lá do grupo 17, ele é um halogênio, tá? O flúor com número atômico 9. Olha como é que você vai formar o composto iônico. Primeiramente, você vai fazer a distribuição eletrônica. A literatura me manda, tá? Fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica aqui do cálcio ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Se você contar, eu tenho 20 elétrons aí. E se nós contarmos, o cálcio tem 4 camadas. Eu tenho AK, eu tenho AL, eu tenho AM e eu tenho AM. Pela teoria química, todas as ligações acontecem na camada de valência, tá? Tá aqui, mas você não entendeu ainda. Vamos lá, imagine que eu tenho cálcio, o cálcio está aqui, o núcleo do cálcio. A primeira camada K, ela tem um elétron, aliás, tem 2 elétrons, está aqui, 2 elétrons na camada K. A segunda camada L, que é essa daqui, ela tem 2 mais 6, 8 elétrons, 2, 4, 6, 8. A terceira camada M, ela também tem 8 elétrons. Então, 2, 4, 6 e 8. E a última camada, que é a camada de valência, nós temos 2 elétrons. Beleza? 2 elétrons. Geralmente, quando você vê isso lá no ensino médio, o professor costuma fazer assim, ó, ele bota só a penúltima camada e bota a última, e você não entende para onde é que foi as outras camadas da distribuição eletrônica, mas aqui está o modelo todinho. Vamos para o flúor.
O flúor é um metal, tá? E ele tem número atômico 9. Então a distribuição ficaria 1s2, 2s2, 2p5. Percebe que o flúor tem duas camadas só, tem a K e tem a L. Então vamos desenhar o átomo de flúor. Eu tenho um núcleo, tá? E eu tenho a primeira camada K com 2 elétrons. Deixa eu desenhar um pouquinho mais aqui para cima. Eu tenho o flúor, tá? Com a primeira camada com 2 elétrons e a segunda camada 5 mais 2, 7. Então 2, 4, 6, 7. Aí vamos ver aqui a teoria do octeto. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. Ele está estável? Não. Ele precisa ter quantos? Precisa ter 8. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Ele está estável? Não. Só fica estável com 8. Vamos lá. Quimicamente falando, as ligações iônicas, elas acontecem com a perca ou com o ganho de elétrons. O cálcio é um metal, consequentemente ele perde elétrons. E ele vai perder quantos? Os elétrons da camada de valência. Então esses 2 elétrons aqui saem, para que essa camada desapareça e a camada de valência passe a ser a N com quantos elétrons? 8, seguindo a regra do octeto. O que acontece com o flúor? Ele é um metal com raio pequeno, uma grande capacidade de ganhar elétrons, porque tem alta eletroafinidade. Inclusive, a eletronegatividade, o elemento que é mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Tá? Então, se você perceber, ó, ele tem 7 elétrons e ele precisa ganhar quantos? 1. Tá? Só que percebe o seguinte: o cálcio, para que ele fique estável, ele precisa perder esses 2. Só que o flúor, ele precisa ganhar 1. Então, se eu preciso perder 2 elétrons, um cálcio precisa perder 2 elétrons e um flúor só pode ganhar 1, então eu preciso de um outro flúor para que eu possa ganhar o segundo elétron ali do cálcio. Então, vamos entender aqui. Ó. Então, eu tenho a primeira camada com 2 elétrons e a última camada aqui com 7. 2, 4, 6, 7. Aí, vamos lá. O flúor vai perder esse elétron aqui, aliás, desculpa, o cálcio vai perder esse elétron aqui para o flúor. E vai perder esse segundo elétron aqui para o segundo flúor. Aí, vê só. Quando o cálcio perde esse elétron para o flúor, esses 2 elétrons, o que acontece com essa camada? Desaparece. E qual a nova camada de valência? A N. Com quantos elétrons? 8. E o cálcio fica estável com que carga? Mais 2 pelo fato que ele perdeu 2 elétrons. Vou para o flúor. Cada flúor ganhou quantos? Ganhou 1. Se cada flúor ganhou 1 elétron, então ó, ele ficou com carga negativa. E como é que eu monto a fórmula do meu composto iônico? Acabei de te mostrar aqui. Ó. Eu cruzo as cargas. O que é carga passa a ser índice, o que é carga passa a ser índice. Uma pergunta comum que todo mundo faz. Eu cruzo só os números ou as cargas vai junto? Não, cruza só os números. Então esse 2 vem para cá como índice do flúor e esse 1 aqui vem para cá como índice do cálcio. Então ficaria assim, ó, CaF2. E lá na frente, na nomenclatura dos sais, você vai ver que esse cara é chamado de fluoreto de cálcio. Só que tem um detalhe, gente. Classicamente falando, aqui me manda te mostrar assim, só que para o Enem isso não serve. Você tem que adquirir ferramentas e artifícios para que você possa ganhar tempo na hora da prova, tá? Se você ganhar tempo, você vai sair na frente do teu concorrente. Eu vou te dar uma dica agora que tu não vai precisar fazer nada disso. A única coisa que tu vai precisar é entender a tabela periódica. Puxa para cá, Cássio, por favor. Vamos lá. A única coisa que tu vai precisar é entender isso aqui, a tabela periódica. Você não vai precisar fazer esse moído todinho aqui para que você possa perder tempo lá na prova. Vê só, é o seguinte, você vai lembrar que a tabela periódica eu tenho 18 colunas, tá? E que os compostos iônicos são formados de metais e ametais. Pergunta que não quer calar. Professor, eu lembro que na minha aula de tabela periódica, essa parte aqui eram todos metais, exceto o hidrogênio, que não entra nos metais. Eu vou fazer de outra cor aqui para que você possa entender na hora de estudar, tá? Os ametais, por sua vez, são esses caras aqui, ó, são esses caras que estão aqui, beleza? Você pode fazer a seguinte pergunta: eu posso fazer um composto iônico com qualquer metal? Não.
Compostos iônicos são formados com os metais do grupo 1, os alcalinos, do grupo 2, os alcalinos terrosos, e do grupo 13, a família do boro, com esses caras aqui. Professor, e os metais de transição não entram nos compostos iônicos porque eles vão formar as ligas metálicas, ou seja, as ligações metálicas. Beleza? Então, vamos lá. Então, isso quer dizer o seguinte, e os ametais? Quais são os grupos dos ametais que entram aqui nos compostos iônicos? Você vai lembrar que o grupo 14, o cara que está aqui, ó, ele não entra também. Nós não temos compostos iônicos com elementos do grupo 14. Vai entrar o grupo 15, tá? 15, que é a família do nitrogênio. Vai entrar o grupo 16, que são os calcogênios. E o grupo 17, que são os halogênios. Lembra, os gases nobres também não entram porque eles são estáveis. Espera aí. Então, os metais perdem elétrons, baixa eletronegatividade, alta eletropositividade, raio grande, perde elétrons com facilidade. Os ametais ganham elétrons, alta eletronegatividade, baixa eletropositividade e raio pequeno. Espera aí, mas se eles ganham, não são propriedades periódicas, e os elementos que estão na mesma coluna não têm propriedades físico-químicas idênticas, você vai lembrar disso aqui, ó, nunca mais esquece isso. Todos os metais do grupo 1 da tabela periódica, eles perdem o último elétron de valência e ficam com carga mais 1. Todos os metais do grupo 2 da tabela periódica, eles perdem os dois últimos elétrons de valência e ficam com carga mais 2. Todos os metais do grupo 13 da tabela periódica, eles perdem os últimos 3 elétrons e ficam com carga mais 3. Ou seja, isso evita que eu fique fazendo a distribuição e perdendo tempo. Tá bem? Vamos para os ametais. Os ametais, por sua vez, tá? Eles precisam ganhar. E no grupo 15, 5A, eles têm 5 elétrons de valência. Para chegar a 8, precisa de quantos? Ganhar 3. Então, todos os ametais do grupo 15 ganham 3 elétrons e ficam com carga menos 3. A mesma coisa acontece para o grupo 16, 6A. Os calcogênios têm 6 elétrons. Ganham quantos? 2. Então, a carga fica quanto? Menos 2. No grupo 17 tem quantos? Tem 7. Grupo 7A, família 7A, halogênios, 7 elétrons de valência. Ganha 1 para ficar com 8 estável. Tá aí, gente. Depois dessa dica aqui, você não precisa mais perder tempo fazendo distribuição, verificando quantos elétrons perde, quantos ganha, passando elétrons de um átomo para o outro para chegar na fórmula molecular. Olha que fácil, vou formar o mesmo composto que eu tinha formado anteriormente no exemplo. Imagina que eu quero formar o composto entre cálcio e flúor. Mesmo composto. Como é que a gente faz tradicionalmente? Distribuição eletrônica, faz toda a estrutura do átomo e vê quem perde e vê quem ganha. Não preciso disso, você vai ganhar tempo. Se cair questão assim, você vai ganhar tempo. Tá? Como assim, professor? O cálcio está em que grupo da tabela periódica? 2A. Qual é a carga dele? Mais 2. O flúor está em que grupo da tabela periódica? 17A. Qual é a carga dele? Menos 1. Está aqui, ó. O mesmo exemplo eu citei ali. E eu não preciso fazer distribuição eletrônica. Quando eu cruzo as cargas, Ca, F2. Beleza? Não acreditou? Vamos fazer outro exemplo. Sódio e cloro. Sódio e cloro. O sódio está em que grupo da tabela? 1A. Qual é a carga dele? Mais 1. O cloro está em que grupo da tabela? 7A. Qual é a carga dele? Menos 1. Quando eu cruzo as cargas, fica como? NaCl. Não acreditei ainda, não tô querendo acreditar que isso é tão fácil assim. É sim, gente, ó, magnésio e oxigênio. Tradicionalmente faz como? Faz a distribuição, desenha um átomo e dá aqueles elétrons de quem perde e bota os elétrons para quem ganha. Não precisa disso. Vamos lá, o magnésio está em que grupo da tabela? 2A. Qual é a carga dele? Mais 2. O oxigênio está em que grupo da tabela? 16A. Qual é a carga dele? Menos 2. Quando eu cruzo as cargas, fica como? Mg2O2. O que acontece quando os índices são iguais? Simplifica, ó. Mg, ó. Fluoreto de cálcio, cloreto de sódio, óxido de magnésio. Professor, isso pode cair na minha prova? Nunca caiu. Agora possa ser que caia, tá? Se cair, você vai seguir a dica. Agora, professor, o que é que cai de fato de ligação iônica? A
as propriedades. Você precisa conhecer os compostos iônicos e precisa saber onde eles são aplicados, tá? É o mais importante. O mais importante aqui é você saber chegar no composto, conhecer o composto e entender as propriedades dos compostos orgânicos. Primeira propriedade, importantíssima, tá? Para estudos futuros aqui dentro da química. Eles são sólidos a temperatura ambiente, ou seja, todo composto orgânico são sais. Lá na frente a gente vai ver as funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos, tá? Então, os compostos iônicos, tá? Eles são sólidos a temperatura ambiente. Segunda propriedade, uma das mais importantes que a gente usa muito no nosso dia a dia. Todo composto iônico ele conduz eletricidade em meio aquoso, só que tem um detalhe. Todo mundo sabe, o aluno convencional sabe que ele conduz eletricidade em meio aquoso, certo? Em meio aquoso. Aí tem um detalhe. Professor, como é que ele conduz em meio aquoso? Vamos imaginar aqui o cloreto de sódio que nós acabamos de fazer ali, o NaCl. Quando eu coloco esse cloreto de sódio em meio aquoso, o que acontece? Ele dissocia em Na+, Cl-, ele volta para cal, ele volta para a sua forma dissociada. E esses íons aqui dentro da solução, ele faz com que haja condução de eletricidade e a lâmpadazinha acenda. Quem nunca viu esse exemplozinho em uma feira de ciências? Só que tem um detalhe. Por exemplo, aplicando isso no nosso dia a dia, por que é muito importante a gente fazer manutenção do nosso chuveiro elétrico? A água que vem das estações, tá? É uma mistura, não é uma água pura. É uma água cheia de íons, porque eu ponho sais dentro dela e eu tenho íons. E esses íons conduzem a eletricidade. Se nós não fizermos a manutenção correta, essa corrente elétrica pode passar e a água vai ser uma boa condutora de eletricidade. Detalhe importantíssimo, professor. Os compostos iônicos só conduzem eletricidade em meio aquoso, ou seja, em uma solução com água, em uma mistura com água? Não, o detalhe está aqui. Ou ele vai conduzir em meio aquoso, ou ele na forma líquida. Ou seja, lá na eletrólise, lá na eletroquímica, a gente faz o seguinte, a gente lembra do seguinte, eu tenho dois tipos de eletrólise, eu tenho a ígnea e eu tenho a aquosa. São com sais. A aquosa, eu vou precisar dissociar os sais lá. A aquosa é fácil. Quando eu coloco um sal em meio aquoso, você já sabe que ele dissocia e conduz eletricidade. Professor, só que na ígnea não pode ter água. É aí onde você tem que lembrar dessa aula aqui, tá? Peraí, como é que eu faço para pegar o cloreto de sódio e dissociar lá na eletrólise ígnea? É só a gente aquecer ele para que ele possa sair do estado sólido e vá para o estado líquido. A gente chama de fundir. Nós vamos fundir o sal para que ele possa sair do estado sólido para o estado líquido. Beleza? Uma das dicas mais importantes aqui com relação a isso. Outra dica super importante. Vamos lá. Por que eu consigo pegar uma pedra de sal, quando eu solto no chão ela espatifa, e quando eu pego um ferro ou esse lápis aqui, quando a gente solta ele não quebra? Vou perguntar de novo. Por que eu pego uma pedra de sal, jogo no chão e ela espatifa? Por que se eu pegar uma pedra de sal e bater ela em qualquer superfície dura, ela quebra? E por que quando eu solto esse apagador, ele não quebra? Por que os compostos iônicos eles se quebram com facilidade? Explicação. Todo composto iônico, gente, ele é um aglomerado de moléculas, de íons. Eu tenho uma carga positiva que se une a uma negativa. Consequentemente, a parte positiva da molécula vai se unir a outra negativa e assim sucessivamente. Então, vários compostos de óxido de magnésio, eles podem se unirem assim, como os de cloreto de sódio também. Espera aí, mas imagine que eu tivesse aqui o cloreto de sódio, que é o sal que a gente conhece mais, NaCl, tá? Então eu tenho cargas opostas que se atraem. Imagine o seguinte, imagine que a gente desse uma pancada aqui, ó, exercesse uma força aqui, nessas duas colunas aqui. O que acontece?
Se eu exercer uma força aqui, olha o que acontece. Essa coluna, ela vai baixar e tu vai perceber, ó, aqui, ó, cargas de mesmo sinal, o que acontece? Se repele. E carga de sinais opostos se atrai. Quando eu exerço uma força aqui, essa coluna ela baixa, tá? E eu tenho negativo com negativo e positivo com positivo. E o que acontece? Elas se repelem e eu quebro o sal com facilidade. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula, tá? Aula de ligação iônica, tá? Falta ainda ligações covalentes e falta ligação metálica. Beleza, gente? Então, abraço, tudo de bom e até a próxima aula, tá? Se você quiser desligar, já pode, tá? Valeu, gente!